Saudamos a todos os irmãos e irmãs, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor eterno do nosso Pai Criador e nas bênçãos e consolações e iluminação no Espírito Santo. Convidamos vocês mais uma vez a abrirem a Palavra de Deus, dessa feita na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, e nós iremos ler dos versos 6 em diante. E queremos que você nos acompanhe nessa reflexão e que a partir da Palavra de Deus, que é abençoada, as nossas vidas sejam abençoadas nesse momento. Esta é a nossa oração. Leiamos a Palavra do Senhor. 2 Timóteo 4, de 6 em diante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E você vai nos acompanhar até o verso 18, que nós iremos de verso em verso, de versículo em versículo, trabalhar esse texto nesse momento. O nosso tema é as bênçãos e os dramas na vida de um pregador do Evangelho. Nós estamos vivendo aqui o mês de outubro de 2020, é o mês que os evangélicos celebram o mês da reforma. E quando nós pensamos em reforma, vem à nossa mente alguns nomes, como de Lutero, Calvino, Zwinglio e outros. Mas antes desses homens, Deus usou outras pessoas. Deus usou o nosso Senhor Jesus Cristo para dar um norte nas promessas feitas no Antigo Testamento, promessas essas feitas antes da fundação do mundo, para que através de Cristo a igreja existisse. E Deus não tivesse mais, de acordo com Efésios capítulo 1 e capítulo 2, Deus não tivesse dois povos, mas tivesse um povo somente, de acordo com Efésios capítulo 4. Somos filhos de um só Pai, batizados em um só batismo, e temos um só Senhor, uma só fé e um só amor. O apóstolo Paulo fez parte desse crescimento da igreja. Ele fez parte também de pessoas que perseguiram a igreja. E essa carta é a última carta que Paulo escreve a Timóteo, e ela é a última de suas cartas tidas pela tradição. Ela é vista também como uma das cartas mais pessoais do Novo Testamento. Então nós podemos ver aqui o nosso tema, as bênçãos e os dramas na vida de um pregador do Evangelho. O nosso texto e algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui como ideia central. É que todo pregador do Evangelho deve compreender que nem sempre o ministério, ainda que seja bem sucedido, estará livre de tribulações, de perseguições e de oposições. O nosso sucesso, o nosso bom êxito, ele vem de Deus, por conta da sua palavra que não volta vazia. Mas nem sempre grandes pregadores, grandes homens ou mulheres de Deus são pessoas que vivam um bom ministério, tenham um ministério grande, agraciado por Deus, longe de tribulações. O tema dessa carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, é: o cristão deve permanecer firme no bom combate da fé. E Paulo faz isso com Timóteo. Num período muito difícil, alguns calculam aí que o ano seria de 63 a 64, um período difícil para os cristãos daquela época, pois Nero se tornara o seu principal
opositor e perseguia a igreja de maneira ferrenha em todos os lugares, e principalmente os seus pregadores, como no caso aqui do apóstolo Paulo. A data da escrita dessa carta, nós defendemos a tese que ela foi escrita entre 64 e 65 depois de Cristo. Porque, segundo fontes que nós consultamos, Paulo esteve, antes desse período, em Creta, esteve em Éfeso, em Corinto, passou por Roma, provavelmente até a Espanha, e fica em Troade, onde provavelmente ele é preso e esquece a sua capa na casa de um camarada por nome Carpo, que ele vai se referir nessa carta. Para a tradição cristã, a data da escrita, se Paulo foi se Paulo foi decapitado na Via Óstia, em Roma, a 29 de junho de 65, e Nero, em 19 de junho de 64, toca fogo em Roma, então nós entendemos que a data está aproximada entre o final de 64 até o meio do ano de 65, essa carta foi escrita. Nós perguntamos quem é o apóstolo Paulo. Falar do apóstolo Paulo numa pregação como essa não é tão simples, porque são muitas coisas. Então eu vou me ater mais ao nosso texto e ao nosso tema. Mas se olharmos em Filipenses 3, verso 5 e 6, lá a Bíblia diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, ele é hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu e quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então ele era um judeu por o sangue. Em Atos 22, verso 3, Lucas nos dá conta de que ele foi enviado a Jerusalém pelos seus pais para estudar com o grande rabino Gamaliel, neto de outro rabino Releel. Este Releel é o pai da hermenêutica hebraica do Antigo Testamento. Sabemos, à luz de Gálatas 1,14, que dentro da sua idade ele se destacou pelo seu zelo e inteligência. Ele funda igrejas em vários lugares e ele prega nos nobres lugares de então. Ele visita Atenas e dá seus discursos lá e prega o Evangelho, a cidade famosa de Péricles, de Sócrates, Platão, Aristóteles. E quando escreve a sua carta a Tito, ele cita Epimênides, um filósofo do século VI a.C., de acordo com Tito 1:12. Então, nosso tema hoje, as bênçãos e os dramas na vida de um pregador do Evangelho. Esse homem, o apóstolo Paulo, um grande herói da pregação, é visto como um dos grandes expoentes das Escrituras no Novo Testamento, como exemplo de líder, de apóstolo, de pastor, de conselheiro, de mestre. A primeira coisa que vemos nesse texto que lemos é que Paulo avalia os dramas enfrentados no ministério. E o primeiro drama que nós podemos ver, como a vida de um pregador não é somente bênção, não é somente vitórias e alegrias e sossegos. O primeiro drama que nós vemos aqui que Paulo passa é o drama da solidão. Se você olhar comigo o verso 9, o verso 21 e o verso 11, mostra que ele está precisando de companhia. E é interessante que ele pede a Timóteo que lhe mande João Marcos. E esse texto, ele chama a minha atenção, e eu gosto desse texto, porque um dia Paulo disse que Marcos não servia para andar com ele, para ser seu parceiro, seu companheiro. Em Atos 15, versos 36 a 41, ele tem uma desavença com Barnabé, seu colega de ministério, e a partir da ideia de levar João Marcos, que Barnabé insistiu, eles se separam e
não podem mais caminhar juntos, e a Bíblia diz que houve celeuma entre eles por conta disso. E aqui nós podemos ver, cerca de alguns anos mais tarde, Paulo admite que João Marcos é um grande servo de Deus e precisa de sua companhia. Eu, sinceramente, eu admiro, eu gosto desse texto, porque esse texto nos leva à reflexão, a seguinte reflexão, de que nem sempre é tarde para perdoarmos alguém e para admitirmos que estivemos errados um dia. Manda-me João Marcos, porque ele é útil para a obra que ele tem. Então, o primeiro drama aqui que a gente avalia, segundo esse texto, é o drama da solidão. O segundo drama é o drama do abandono. Verso 10. Vários discípulos estão ocupados e também seguidores de Paulo, e alguns também com medo de serem mortos ou presos com ele, o abandonam. Então ele está aí abandonado, preso, velho, abandonado numa masmorra, e ele está se sentindo só. E também podemos ver aqui no verso 14 e 15 o drama da traição. Eu vou fazer questão de ler esse trecho aqui para que você ouça-o com atenção. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque lhe resistiu fortemente às nossas palavras. Porque resistiu fortemente às nossas palavras. O verso 15, Paulo está recomendando. Verso 16, na minha defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto por conta. Na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Um homem que funda trabalhos nas maiores cidades do mundo de então, um homem que visita os continentes, prega nos maiores lugares, socorre pessoas, cura pessoas, dirige pessoas ao caminho do Senhor. Agora, na hora que ele mais precisa, ele não tem ninguém. E a outra coisa mais difícil também é a questão da traição. Pessoas que, quem sabe, como Alexandre, que ele mais ajudou, foi, quem sabe, aquele que o delatou quando ele estava na casa de Carpo, porque ele foi preso lá e provavelmente foi uma prisão apressada, que ele até deixa a sua capa e alguns livros sem poder trazê-los. O quarto drama que podemos ver aqui são os dramas das privações. Verso 13. Paulo precisa de companhia, ele precisa de livros, ele precisa de roupas, e ele precisa de ajuda. Ele passa por privações físicas. Que situação! E em quinto lugar, o drama da ingratidão. O verso 16 vai dizer isso. Eu até já o li, Todos me abandonaram. Mas a segunda coisa que podemos ver aqui, nesse nosso tema, as bênçãos e os dramas na vida de um pregador do Evangelho, nós podemos ver aqui, a segunda coisa que podemos dar ênfase aqui nesse texto, é que Paulo avalia as bênçãos no seu ministério. E ele avalia, ele faz uma avaliação do passado, ele diz: combati o bom combate. E nós podemos ver que ele está escrevendo para alguém que foi testemunha desse combate, especialmente naquela região de Listra, de onde Timóteo era, onde Paulo foi perseguido, em Tessalônica, apanhou, e Timóteo passa por todas essas questões como testemunha do apóstolo Paulo, mas onde também Deus usou Paulo poderosamente, cegando aquele mágico diante do concurso Sérgio Paulo, curando pessoas e
pregando o Evangelho em Éfeso, ensinando na escola de Tirano em Éfeso por cerca de quase 3 anos e salvando vidas. Paulo avalia o seu presente, completei a carreira. Isso é interessante. Você, eu, como servos, servas de Deus, entender que usamos todo o nosso esforço, todo o recurso que tínhamos, tudo o que era possível para completarmos a carreira. Que isso seja verdade nas nossas vidas, quando você e eu podemos avaliar o nosso presente. Mas será que eu estou completando a carreira? Será que eu estou fazendo tudo o que deveria fazer, o que deveria ser feito? Paulo avalia o seu futuro. Aguardo a coroa de justiça. Paulo diz que ele completa a carreira, que ele combate o bom combate e que agora ele aguarda a coroa da justiça que o Senhor dará naquele dia, tanto a ele quanto a todos quanto amam a vinda do Senhor, né? Então Paulo, ele trabalha isso, ele avalia o seu futuro. É importante que nós não venhamos olhar somente para as bênçãos que nos cercam nesta vida, e nem somente para as tribulações que nos cercam também, como missionários, como pregadores do Evangelho, como pastores, como obreiros da causa santa, mas nós também venhamos olhar para o que nos aguarda no futuro. Paulo avalia a sua situação. Ele fala da morte como partida. Ele usa aqui no grego, como no português nós temos esse recurso também, um eufemismo para aliviar o termo morte. Ele diz que a hora da sua partida é chegada. E eu tive fazendo aqui um estudo, né, trabalhando aqui a questão da gramática grega para entender um pouco dessa aplicação que ele faz, desse eufemismo que ele faz, e eu fui buscar aqui os 3 sentidos dessa palavra. O primeiro sentido, que seria o literal, partida, seria baixar as cargas das costas, em uma situação de viagem. Então a partida chegou, você chegou no lugar, no ponto, então você tira, você baixa as cargas da costa que você está trazendo na viagem. Você chega com sucesso nessa viagem. Outro sentido, que é o figurativo, seria desatar o navio para fazer sua última viagem, para viajar de um porto não tão seguro para um porto seguro e definitivo. Fazer a última viagem levando o que há de melhor na carga. E a terceira e última, que seria o sentido simbólico, é desamarrar as estacas de uma barraca em um acampamento passageiro e regressar para a sua casa permanente. Então Paulo, ele usa aqui isso para dizer que a sua partida é de fato uma bênção. A morte para o crente é uma bênção, é descanso das fadigas, não é tribulação, não é morrer para encarar a condenação, mas é morrer e ir para os braços do Pai. Paulo testemunha a sua assistência de Deus. Versos 17 e 18. Eu vou ler esses versos. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo testemunha a assistência de Deus. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Paulo diz que na hora que todos o abandonam e que ninguém chega naquele tribunal para testemunhar a seu favor, o próprio Deus lhe dá forças. Pela graça de Deus, a pregação chegou aos gentios. Paulo também dá esse testemunho. E Paulo também teve grandes livramentos.
e a tradição cristã da época, alguns autores afirmam que nessa última prisão de Paulo, quando todos o abandonam, ele vai ser julgado e é jogado aos leões, e a tradição diz que os leões se comportaram como animais domésticos. E isso causou uma grande vergonha ao Senado romano e principalmente ao imperador Nero, e Paulo é recolhido novamente. Por isso que ele diz que o Senhor lhe revestiu de forças e o livrou da boca do leão. Mas Paulo teve grandes livramentos: naufrágio, a picada da víbora, de ciladas de judeus, de ciladas de falsos irmãos, e Paulo comunica isso. E Paulo também foi atribulado. Na hora que ele pediu para que Deus lhe livrasse de uma tribulação, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Então Paulo testemunha a assistência de Deus. Precioso irmão, preciosa irmã, esteja onde você estiver, passando o que estiver passando, mas se você for um servo fiel, Deus está cuidando de você, ainda que em meio a sofrimentos. Antes de fazer as aplicações, eu gostaria de encerrar, como nós estamos no mês da Reforma, trazer aqui um breve relato da história de William Tyndale. Ele é considerado como um dos precursores da Reforma, um dos avós da Reforma, por assim dizer, né? Então, William Tyndale, ele nasce em Gloucestershire, na Inglaterra, em 1484, e ele vai morrer em 6 de outubro de 1536 em Bruxelas, atual Bélgica, hoje. Ele foi um padre protestante e acadêmico inglês, foi mestre em artes na Universidade de Oxford, da Inglaterra. Traduziu a Bíblia para uma versão inicial do moderno inglês. Seu objetivo era fazer do Novo Testamento um livro conhecido, onde toda criança e menino de arado pudesse ler e entender as Escrituras. Na visão de Tyndale, qualquer adolescente poderia entender a Bíblia melhor do que o próprio clero, pois este não lia a Bíblia, pelo que ensinavam contrário à Bíblia. Por conta disso, ele foi condenado por heresia pelo rei Henrique VIII da Inglaterra, juntamente com o Papa e várias autoridades também da própria Igreja Anglicana. Ele morre numa fogueira de fogo em 1536, em Bruxelas, e do meio do fogo, que foi feito esse fogo com páginas da Bíblia, que ele traduzira tanto do grego para o inglês, quanto do latim para o inglês, ele, ali do meio daquele incêndio, do meio daquelas labaredas de fogo, ele clama a Deus, para que Deus abra os olhos do rei da Inglaterra, para entender as Escrituras. O que vai acontecer cerca de 100 anos mais tarde, ou até menos, a Inglaterra toda vai se curvar diante de Deus e da palavra de Deus. Eu gostaria de concluir fazendo 3 colocações aqui. A primeira é que quando pensamos que nossa vida está à deriva, devemos entender que é a mão de Deus, através da sua providência, que está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por mais que pareça que tudo está difícil, mas Deus está agindo única e exclusivamente para o nosso bem e para o bem da sua palavra. Segunda aplicação: ainda que sejamos abandonados pelos homens, temos da parte de Deus a sua promessa infalível, que Ele nos assistirá até o fim. E eis que estou convosco até o fim, disse Jesus. Terceiro e último: Deus, o nosso justo juiz, tem um tesouro guardado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem para nos dar. E é firmado nessa fé e nesse tesouro que podemos também, através do sofrimento e dos grandes dramas,
louvar a Deus e nos sentirmos abençoados. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu quero encerrar aqui com o verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Amém.